Nani! Uhul! Oi. Vou botar a capinha aqui pra não deslizar. Oi. Agora sim. Tá me ouvindo? Sim? Você tá me Boa! ouvindo? Tô. Ih, nós estamos combinando de cinza. É, eu não fecho até aqui. Eu fecho aqui pra ficar assim, tipo padre. Não, tá. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de Portugal, Brasil, Boa noite, oi, Sandra. Tiba, Porto Alegre. Tudo bem? Benjamin. Beijão, Vambora? Tiba. Vamos! Ó, pessoal, essa é a segunda live de 5. A gente tá Uhum. falando sobre tomada de decisão. Isso, Semana passada a gente falou sobre as emoções, né? A primeira parte de como é que tomar a decisão e sobre quais as influências a gente vai estar, né? Falamos sobre janela killer e janela light, que são quando a gente está muito brabo, muito sem criatividade, e como é que funciona cada uma dessas. O vídeo tá lá no YouTube do Fábio Fetter, com 2 T's. isso, E a gente também, o Fábio fez esse diagrama, ficou muito bom, gente. Super fácil de isso. entender. Ele fez com os emojis, ficou ótimo. Um Isso, resumão da eu até sessão. queria dar uma passadinha aqui no início, fazer um pequeno recap aqui do que a gente viu na semana passada. Isso, E mostra. Será que dá para deitar o celular? Daí dá para ver a tela toda. o problema, eu não sei, vamos tentar, Assim? Ó. vamos ver se fica melhor. Não, Fica- não, não dá. não, fica ruim? Uhum. Volta. Tá. Então, assim, ó, Sobe mais um pouquinho pra deixa eu gente aqui, conseguir enxergar tudo. Aí, aí, aí. peraí que aqui ó, tem um esquema. Então é assim, ó, pessoal, existem cinco partes do nosso sistema de tomada de decisão. Eu vou aqui falar rapidinho sobre aquilo que a gente já falou. Isso, rapidinho. Então, vou entrar aqui, ó, ahn, Cara, ficou né, muito legal. eu sou uma pequena introdução, né, o que é uma decisão, e por que é importante a gente saber sobre decisões, porque é nos momentos que a gente toma decisões que a gente molda o nosso destino, né? E esse é o nosso grande superpoder. Vários autores, né, de diversas áreas completamente distintas concordam com isso, que é muito importante a gente saber que quase tudo na nossa vida é opção. Então a gente pode decidir por um caminho ou por outro. E quando a gente fala quase tudo, as pessoas com quem a gente lida, os ambientes que a gente frequenta, como a gente se comporta, aquilo que a gente é capaz, o que eu acredito e o que eu valorizo, tudo isso é opção. E o que isso embasa? Isso são os pilares de quem a gente é, né? Ou seja, tudo isso para dizer que a gente pode ser quem a gente quiser ser, desde que a gente tome as opções e as decisões necessárias para trás, né? Uhum. Se a gente decidir valorizar mais uma coisa do que outra, isso com certeza vai afetar nossas decisões e vai afetar quem a gente quer ser. Se a gente decidir acreditar em determinadas coisas, em determinadas capacidades, isso também vai definir o que é que, para onde é que a nossa vida vai rumar, não é? Uh, outra coisa que é importante é saber que é impossível não decidir, certo? A gente está sempre decidindo, até porque não pensar sobre uma coisa é decidir, É né? desse. Sim. E, então, ignorar uma coisa também é decidir. E o que não é decidir, e que as pessoas confundem daí sim, né? É dizer assim, ó, decidir e não tomar uma ação logo em seguida, Uhum. certo? Certo. Aquela história do eu vou parar de fumar quando fizer 30 anos, isso não é uma decisão, vai ser uma decisão quando a pessoa efetivamente parar de fumar, ou parar de comer carne, ou começar a se exercitar, né? Eu já me Existe. decidi a começar a correr.
Mas já começou a correr? Não, então tu não decidiu. Tu tá lá na tua wish list A decisão, ela está diretamente ligada com a ação. com ação. Com ação, né? Talvez, eu não fui verificar, talvez no dicionário não esteja assim, mas pro tema de desenvolvimento pessoal, não adianta só tu decidir na tua cabeça, certo? Tem Tem que que ter uma ação. ação exatamente, né? E os últimos toquezinhos aqui, o que quer decidir, afinal, né, é optar por algo e cortar todas as outras possibilidades, né? Uhum. Ou também existe outra forma de dizer isso, é negar tudo, exceto uma coisa. Sim. Né? E daí depois tem frases bonitas a respeito disso, que decidir é optar É. uma coisa em 100 e sentir nostalgia pelas outras 99. Quem fizer esse teu diagrama aí, pega como contigo. Depois eu vou disponibilizar no site, na próxima live eu dou o endereço exato para fazer o download do PDF. Tá, beleza. Tá? Então isso Uhum. aqui é só Quem uma quiser, introdução. manda no direct por aí. Então, isso aqui é só uma introdução. Na semana passada, a gente falou, portanto, do estado emocional, né? E o, a forma como, por que o estado emocional interfere na nossa tomada de decisão. E aí, Uhum. aqui, ó, eu fiz aqui, ó, o diagrama das janelas Killer e janelas Light, Tá. né? Portanto, janelas killer, acesso a recursos mentais limitados, um modo defensivo, personalização dos problemas, pensamento muito básico, Uhum. afunilamento da percepção, ansiedade, né? E quando a gente decide aqui, a gente provavelmente decide mal ou não vê todas as possibilidades que poderiam ver Uhum. antes. E quando vai E pela janela light, janela light, né? Um estado mental positivo, criatividade. criatividade, várias perspectivas, pensamento fora da caixa, visão alargada, Uhum. tranquilidade, acesso a todos os recursos mentais. E quando decide aqui, está utilizando um maior potencial. Então é por isso que quando a gente vai tomar uma decisão, é bom a gente estar assim, num estado mental bacana. Só que isso nem sempre é possível. Né? Uhum. Às vezes a gente não está no estado mental bom e a gente tem que decidir. E aí que veio aquela parte de como é que a gente muda o nosso estado mental. Ou a gente muda o foco, e como é que a gente muda o foco? Fazendo coisas que a gente gosta, se divertindo, fazendo esporte, Uhum. meditando, estando com a família, lendo um livro, vendo um filme, Uhum. né? Coisa que te mude a tua linha de pensamento vai te ajudar a mudar teu estado mental, porque existe um sistema que é estado, fisiologia e foco, né? Uhum. Um interfere no Internet outro. outro. E da fisiologia do bonequinho dançando, que são as power poses, são as. Exatamente, power poses, que é muito interessante, né? Já se sabe. Quando a gente está num estado mental negativo, o nosso corpo reflete, né? Ou seja, uma postura de uma pessoa deprimida, pensa como é que é uma pessoa triste, aquela cara cabisbaixa, e pensa como é que é uma pessoa que está numa postura positiva, né? São posturas corporais distintas. Só que Sim, a ciência já comprovou que o oposto também é verdadeiro. Quando a tá. gente muda o corpo, a gente muda também o estado mental. Tá, então, para finalizar essa revisão que a gente fez agora da semana passada, a gente poderia dizer, então, que a tomada de decisão vai ser influenciada pelo estado emocional, né? Uhum, tal. É Correto? a porta de entrada. É a porta de Ah, entrada. se a gente está no estado emocional ruim, a gente precisa o quê? Mudar de foco, usar aqueles artifícios ali, fazer alguma coisa que gosta, um esporte, para poder acessar a tomada de decisão através da janela light, que é o que a gente falou lá. Exatamente. Daí, Ou como vai é que dar aí, quando tu tiver no processo desse que tá mais tranquilo, consegue tá nessa parte da janela light, consegue fazer uma tomada de decisão mais assertiva, mais criativa e mais Exato. produtiva. É Exatamente. ótimo. Exatamente. A gente tem que sempre lembrar, né? Quando a gente vai resolver um problema de um amigo, é sempre muito fácil, né? Sim, A gente tem tem a sempre solução solução. guardada, que é a da Por janela quê? light. Emocionalmente a gente está livre,
né? Sim. A gente está livre. Então, quando for pensar assim, qual é a minha postura, qual é o meu estado emocional que eu quero estar, e se eu estou num estado emocional ruim, pensa assim, se fosse opcional eu mudar meu estado agora, magicamente, qual seria a minha postura, né? Como é que eu estaria, como é que seria, como é que o meu corpo estaria aqui se eu tivesse muito criativo, se eu tivesse muito entusiasmado, se eu tivesse certeza que eu vou achar uma solução ótima, né? Aham. Vai te ajudar, e aí tu vai imaginar, eu estaria assim, eu estaria com os braços mais abertos, eu estaria olhando para cima em vez de olhando para o Então, chão, ok. e aí tu vai construir a tua power pose on demand, né? Conforme Uhum. aquilo que tu precisar. Ótimo. E aí vai melhorar o teu estado, que vai melhorar a tua decisão, que vai, no fim das contas, vai melhorar a tua Ah, vida. beleza. Então tá, Por isso si- foi a primeira live. A segunda, que é de hoje. Exatamente. A segunda, que é de hoje, é sobre perguntas, Uhum. certo? Perguntas. Pronto, essa aqui ficou um pouquinho maior aqui, vou afastar, porque não faz mal, Esse aí depois não eu... consegue enxergar, porque as letras são muito pequenas. Não se preocupa que a gente já já aproxima. Eu vou fazer uma introdução, né? O que acontece, né, Nani? Quando a gente tem que tomar uma decisão, quando acontece alguma coisa na nossa vida, a nossa mente automaticamente começa a querer saber o que está se passando. Então, já vem perguntas na hora na nossa cabeça, assim, o que está acontecendo? Isso é prazer ou isso é dor? O que isso significa? Por que isso aconteceu? Como é que eu faço para diminuir essa dor, ou evitar, ou eliminar essa dor, ou ter um pouco de prazer? Essas são as perguntas que a nossa cabeça faz automaticamente quando algo se passa, quando algo acontece. Ok. E a forma como a gente coloca essas perguntas vai determinar, muitas vezes, a forma como a gente vai agir. Pensa só o seguinte, ó, imagina que a pessoa gosta de alguém, né? E Hum. quer, enfim, gosta de alguém. E daí ela está cogitando Acessar a pessoa. falar com essa pessoa, né? Se ela fizer, se o mindset dela, a pergunta for assim, tá, mas e se eu for rejeitado? Uhum. Essa Vai pergunta ativar a janela killer, não? vai ativar a janela killer. Lá Daí tu está. vê coisa ruim. Não, vai ser horrível, vou tomar um fora, vou ficar depressivo, vou ficar triste. Daí tu só vê coisa ruim. E observa, o estado emocional vai interferir na pergunta, Uhum. mas a pergunta também vai interferir no estado emocional, Sim. né? E é Então, de ida e volta. exatamente, é um sistema, né? É um sistema, o sistema se auto-influencia. Então, se a pessoa tiver um mindset de e se essa pessoa me rejeitar? E se ela já tiver alguém? E se ela, sei lá, me achar ridículo? E se eu entrar em outro Tá. relacionamento que eu vou me magoar? E Isso daí tudo se são, fizesse uma pergunta positiva, tipo light. por Ah, o exemplo, máximo que pode acontecer, sei lá, daí dá uma resposta. qual é a pior coisa que pode me acontecer? Ou Ah, e se não, ela for o grande não amor da sei. minha vida? E se ela for o grande amor da minha vida? Aham, Né? aham, E, pô, se ela for uma pessoa mesmo fantástica, o que que eu tenho a perder? aham. Tudo são formas de tu fazer. A situação é a mesma, a abordagem é completamente diferente, né? Nossa, Uma, a pergunta influencia. completamente, né? Nossa, Aí essa eu aqui, não sabia, essa foi muito legal. Gostei disso aí. e, e aqui na verdade, o que eu fiz aqui foi botar diversos exemplos para diversas situações, né? Imagina aqui, ó, tu tem um e-mail de trabalho para mandar, né? Uma proposta de trabalho. É dizer, e se não me responderem, né? Daí tu vai, já fica ali se Ah, se eu sentindo. errar, se eu for lá dar uma aula de Pilates, todo em inglês, e se eu errar, se eu falar um monte de termo errado. Ah, eu coloquei aqui, ó. E se ninguém assistir a minha live? E se eu Boa. falar muita besteira, né? Ou por Aham, outro lado, né? E se eu conseguir ajudar alguém? Ou aham. e se isso me ajudar a construir o meu público? Sim, é outra maneira completamente diferente de acessar, né? Então, para tomar Exatamente. decisão, tu vai ter que acessar perguntas. Tu tem maneiras diferentes de perguntar. Se tu quer já ter
E a pergunta, ela influencia diretamente no estado emocional, que é o que a gente está falando na live anterior. Exatamente, Já né? vai estar com uma coisa que a resposta já é mais negativa do que positiva, pior vai ficar. Eu também botei um exemplo aqui que eu acho bem interessante, que é a questão até da alimentação, né? É, imagina a pessoa vai comer, né? E aí ela se pergunta, né, o que que eu gostaria de comer agora? Ou como é que eu posso matar a minha fome? Ou o que que eu gosto de comer? Ou o que que tem disponível para eu comer agora? Isso tudo vai te levar a ser uma vítima, não gosto da palavra, mas tu vai seguir o que tiver disponível para ti, né? Uhum. E tu vai aqui te fazer um autoconsolo. Agora, se tu se perguntar assim, olha, como é que eu gostaria de me nutrir agora? Uhum. Entendeu? Uhum. Qual é a melhor opção que eu tenho agora para comer que vai de encontro com o meu objetivo, Uhum. né? Eu tenho Qual a fome, o que opção eu que eu estou tenho que vai sentindo me agora ficar é melhor, mais saudável? exatamente. Qual é a opção mais saudável que eu tenho aqui? Isso que eu vou comer agora está de acordo com o corpo que eu quero ter ou com a saúde que eu quero ter? Uhum. E é Entendeu? prática, né? Tu ter esse rol de perguntas na manga. É Tu um vai começar a mindset, praticar isso. exatamente, é um mindset que tu tem que cultivar, né? Para que isso fique cada vez mais automático. E tu, Entendi. na verdade, como tudo em desenvolvimento pessoal, né? É que nem varrer o chão da cozinha, né? Tem que varrer todo dia. Aham. Tem que praticar todo dia para virar hábito. Exatamente, tu tem que estar sempre ali se policiando, e aí tu começa, e quando tu achar que tu tiver craque, tu vai ver que tem, por exemplo, na alimentação tu domina, no para sair do sofá para fazer a tua corrida tu domina, mas daí para escrever, para tratar de um assunto mais chato, tu já não domina, entendeu? Sim, sim. Que as perguntas que tu faz são perguntas que vão te bloquear. Então, uma espécie de uma vigilância constante, né? Que a gente Uhum. vai, pô, podia melhorar isso, né? Como é que eu posso melhorar? Daí tu se dá conta que tu tá sempre fazendo a mesma pergunta errada, né? Sim. Tá com uma pergunta viciada, Tá se recebendo acessando da mesma maneira sempre. exato. E as respostas E as respostas vão te levar, são uma forma de tu avaliar a situação, né? Uhum. Essas perguntas que a gente faz são uma forma de avaliar a situação. E olha que interessante, por exemplo, né? Quando te acontece uma coisa, Hum. e aí o normal é a gente botar as mãos na cabeça e pensar assim, por quê? Né? Por quê? Uhum. Ou Como é, é que faria essa pergunta para al- ativar a janela light lá? o porquê que o porquê faz. O porquê te leva por problema. Agora eu vou inverter para vocês verem minha cara. O Deixa eu ver se eu porquê consigo tirar dos comentários aqui, peraí. Porque quando abre a janelinha do comentário eu não consigo voltar. baixa. Ó, viu? Voltou. Eu não consigo voltar, peraí. Passa o dedo para baixo, assim. Não vai? Não? Uh-uh. Tá, Então vai, tu não me. continua que eu fico vendo só meu nariz aqui. Então, olha só. Olha que interessante. O porquê te leva para trás. Te leva para Uhum. o pro problema, Sim. né? Ah, fulaninha, por que que tu fez isso? Né? E aí tu vai estar acessando o problema. Tu vai estar, opa, por que que eu sempre faço isso, né? Não que o porquê não tenha que ser usado. Tem que ser Aham. usado em momentos de análise. Correto, Mas, tá. mas tu tem que entender que o porquê vai sempre te levar para o problema. Por isso que em coaching a gente diz que a gente não usa o porquê, não deveria usar o porquê. Porque o porquê é o problema. E o para quê ou o como é a solução. Para que isso me aconteceu? Né? Gostei desse. Como que eu vou fazer isso aqui ser positivo para mim? Uhum. Pô, imagina, tá, vocês estão voltando de viagem, de férias, não sei o quê, no meio da noite, pá, chuva, pum, estoura o pneu do carro. Por quê? Né? Ai, por quê? Tinha que acontecer isso hoje, amanhã tem aula de cedo, caramba, não sei o quê, por quê, por quê, por quê? Não, como é que a gente vai fazer agora? Uhum. Né?
Ah, tá, então beleza, Porque daí te tu remete já à solução, né? remete a pensar na solução. Então, a pergunta é super, ultra importante, né? A forma como tu faz as perguntas no teu dia a dia, né? Como que eu transformo isso em positivo? Como que eu tiro alguma coisa de positivo disso que acabou de acontecer? Isso tem que ser um hábito, né? E não, pô, por que que eu sou tão azarado? Como é que eu vou resolver agora? Né? Por que que eu sou tão azarado? Essa pergunta nem tem resposta, né? Aquela coisa assim, ai, por que comigo? De novo. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Why, God, why? Né? Ah, Ele não vai te responder. sim. Esquece, entendeu? É como, como. O mais Como? importante é como. Aconteceu, ok. Agora, como é que eu vou resolver? O que que eu Tá. vou fazer? O que que eu vou fazer agora? Né? Bah, beleza. Estourou o pneu. Como é que nós vamos fazer agora? Primeiro Ah, calma, respira, é, chega pro tu, lado. tu pede carona, as crianças tudo pro banco da frente para a gente tirar as coisas do porta-mala sem botar para rua, sem botar no chão para não molhar, para pegar o pneu, né? Vamos embora, né? Uhum. Porque o que já aconteceu, já aconteceu. E repara que as pessoas mais, os melhores CEOs, os empresários mais com maior performance, e os investidores também com maior performance, eles não perdem tempo no alto, no alto flagelo. Na auto-chicoteada. Exatamente. E nem querendo saber, eles sabem que coisas ruins acontecem com todo mundo a todo tempo, né? E Uhum. acontece E outra, com eles os são bons mais bem e os maus. treinados na solução das problemáticas. Então, eles já sabem a pergunta que fazer, como fazer e já minimizar essa distância, esse tempo no se lamentando, e, enfim, já está direto, já Não, focado na resposta e já está eles pronto largam. a ação. Porque eles largam a expectativa, né? Imagina que o cara tinha a perspectiva pelos cálculos dele, na análise do mercado, não sei o quê, que ia ter um ganho de X. O Uhum. mercado deu uma virada. Se, quanto mais tempo ele perder aqui no autoflagelamento, mais pior Sim, fica. Então, ele automaticamente esquece aquilo que ele tinha planejado e olha sim. para a situação no momento. Inverteu. E agora, o que é melhor eu fazer a partir de Que é agora, como jogo que de ter, aconteceu? né? Uhum. Entendeu? Então, o esquema é esse. As perguntas Trabalha com o que servem tu para isso. tem na mão agora, né? Para seguir adiante. Claramente, Fundamental. claramente, Só na prática mesmo, só no treino. claramente. E quando a gente até vai lidar com equipes, mas não só com os nossos filhos, é a mesma coisa, né? Fulano, por que que tu fez isso? Né? Pô, agora já virou o copo na mesa, né? Por Uhum. Como quê? Não tu disse para tu fez? parar. Não, agora é assim, ó. Tá, agora vamos. Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos lá, tu faz o seguinte, vai lá, busca uma toalha e vamos resolver. E pronto, resolve. A água já tá virada, né? Eu nunca vi ninguém virar água na mesa, pelo menos na minha casa nunca aconteceu. Nunca ninguém virou a água na mesa de propósito, né? Mas a Ai, gente. Aí eles viram e a gente esquece que às vezes é a gente que vira, né? sim, sim, E aí, sim. mano, e o caramba, não sei o quê. Beleza, olha, pô, virou, tá ótimo. Então faz o seguinte, ó, põe teu prato aqui pro lado, afasta a cadeira e vai lá buscar um pano, né? Uhum. Ou quando é uma coisa assim que, imagina, riscou a parede, né? Ah, pô, riscou a parede, agora a parede já tá riscada, né? E aí, fulano, como é que a gente faz agora que essa parede tá riscada, né? Uhum. Por que que uma criança risca a parede? Risca porque quer ser feliz, né? E fez uma pequena avaliação errada do que era certo e do que era errado. Aí, fulano, e agora? O que que a gente faz? Ah, não sei. Tá, então vamos fazer assim, ó. Vai lá no banheiro, busca a esponja, eu vou pegar um baldinho com água e tu Vai vai resolver. limpar, né? Vai limpar. E aí, pronto, daí tá direcionado para a solução. Sim, bons exemplos, gostei. Então é por isso que enfim, as perguntas são bem importantes,
Na entendeu? tomada de decisão. Tomada de decisão. Não que o porquê talvez seja muito terapêutico, né? A gente fazer essa análise, porque imagina se tu tá com um problema ou com sempre caindo no mesmo erro, né? Então, tu depois, num ambiente terapêutico, tu parar, se perguntar por que que aquilo está acontecendo e tu tentar chegar na raiz do problema Uhum. para ir desconstruindo e construir uma nova estratégia, né? Para tu te antecipar. Ah, pô, aquilo aconteceu porque quando falam que a minha comida não tá boa, aquilo me fere. Sim, Ah, aquele momento de análise, mas fora da tomada de decisão, né? fora da tomada de decisão, Uma coisa como se exatamente. fosse para aprimorar o processo. Mas não Uhum. que tu tá ali na hora do vucu vucu e tu vai querer levantar a morte da bezerra na hora que tu tem que decidir. Não, isso tá mal, né? Imagina em coach a pessoa quer trocar o emprego. Ah, mas por que que tu quer trocar o emprego? Ah, porque eu sou muito infeliz no meu emprego atual e eu não queria ser enfermeira e que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, e aí? Pra mim, Pergunta como, tu né? vai por Não, quê? é assim, tu quer, pra que que tu quer mudar? Ah, eu quero mudar porque eu quero ser mais feliz. Porque Uhum. eu quero seguir a minha vocação, porque eu quero, né, seguir o meu propósito. Para quê? Para quê, né? É o propósito, né? Qual é o Uhum. proposital, não o causal, né? Então, porque, Como? bacana, que show, porque daí tu tá botando a pessoa já num estado boa, e aí, como é que a gente vai fazer isso? Ah, eu tenho que fazer um curso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por isso que no coaching, o coach é que te dá as respostas. Bota ele num estado criativo, light, um estado de janelas light, né? A pessoa tá Sim. lá, não sabe como é que E faz. ela Daí tu diz, vai acessar tá, a mas solução. pra quê? Pra quê? Como é que tu... porque, pra quê? Pra eu seguir a minha vocação, não sei o quê. Como é que tu vai te sentir quando tu estiver seguindo a tua vocação? Pô, eu vou me sentir muito feliz porque vou estar ajudando um monte de E daí gente. ativa mais ainda a parte da emoção que ajuda a tomar soluções mais criativas, mais Isso. assertivas. E aí a pessoa tá lá empolgada. Daí tu diz assim, e como é que tu vai fazer isso? Vou vender o meu carro, vou alugar um quarto menor, vou começar a estudar na faculdade não sei o quê, vou não sei o quê, vou não sei o quê, vou não sei o quê. Ela sabia tudo, porque a gente Uhum. não sabe da vida da outra pessoa, né? Sim, A sim. gente não, a gente não sabe da vida da outra pessoa. O que a gente sabe é botar ela num estado decente para ela tomar a decisão como deve ser, né? Ótimo, super. Nossa, muito legal. Quanto tempo Então, deu sem relógio hoje? Pra gente não se passar. deu. Olha, temos 4 minutos para perguntas, cartas e receber elogios também. Muito bom, gente! Olha aí. Nossa, e casou certinho a sequência, hein? O mapinha que tu fez antes ajudou muito a ficar bem claro. Eu prometo que no meu governo vou procurar fazer sempre mapas mentais para ajudar os nossos espectadores. Botar de plano de fundo no computador lá, um mapinha desse. É, super Tá legal. aqui Daí ela em 5 ali e é colocar. que as perguntas é legal tu fazer assim, que nem a gente faz com as crenças, né? A gente começa a fazer um inventário, né, das crenças para perceber as crenças que estão nos limitando, né? E as perguntas é a mesma coisa, né? De vez em quando você está assim, peraí que eu. Já sei. Pô, olha aqui, ó, essa pergunta aqui, ó. Sabe o que que eu acho muito legal que eu faço? Sabe aquelas canetas que pintam em vidro Uhum. e espelho? Eu uso muito isso. Eu escrevo no carro, aqui no espelho do banheiro, na janela do quarto, e aquilo ali fica me dando input. É, isso é bem bom. O Hugo fez aqui uma pergunta que eu não percebi muito Isso é bem. uma Isso é só resolução? Isso é só uma resolução? Como assim, Hugo? Explica um pouquinho melhor a tua pergunta. Deixa eu ver, mais alguém botou alguma pergunta? Tu que Não. acompanhou? Uh-uh. Não? Mas isso a gente tem que ir fazendo assim um inventário dessas coisas, que é Uhum. para que é para ir mudando, né? Pô, eu percebo assim que muitas vezes eu pergunto para as crianças o porquê, Uhum. né?
Ah, daí depois eu me lembro. Ah, droga. Ó, Não era pra tava ser por quê? que ia fazer sempre mapas mentais. Ah, tá. Ah! Isso é uma resolução. Isso é uma resolução de primavera, Hugo. Não, na verdade, eu faço muito, muito mapa mental, muitos, muitos. E outro dia até postei um lá no grupo da mentoria do James, lá um da última aula dele, o pessoal gostou bastante. No Neurocoaching também, fiz um mapa do Neurocoaching e o pessoal também gostou bastante. Porque Eu acho que é, é ajuda, um jeito é um real. bem dinâmico de pensar. Uhum, ótimo. Super. E, e eu vou botar disponível no site. Eu ainda não sei bem como é que eu vou fazer, se eu vou disponibilizar um link ou um formuláriozinho só para receber por e-mail. Mas aí, nos próximos dias aí a gente vê como é que Beleza. disponibiliza. Se vira nos 30. Casa de Ferreiro, né, Angélica? Pô, estamos É, eu vi ali no mesmo a caminho. Estamos Instagram. no mesmo caminho, meu filho. Estamos no mesmo caminho. Ótimo, gente. Super. Adorei, Fábio. Muito obrigado. E é isso aí. E na semana que vem nós vamos ter a do valores, como é que os valores influenciam a nossa tomada de decisão. E aí a gente vai voltar a falar um bocadinho de valores, de prazer, de dor, mas Uhum. agora bem associado aqui à tomada de decisão e, se o tempo permitir, com um mapa mental. Aê, vamos chulear. Mapa mental, galera. Pode ser. Beleza? Valeu, valeu. Beijo, gente. Obrigado. Fábio, obrigado. Até quinta que Valeu, vem. Nani. Nosso papo. Brigadão. Valeu, pessoal. Até Valeu. quinta. Até, tchau.